Tudo bem, pessoal? Sou o professor Pacelli, estamos aqui ao vivo no Gran Cursos e a gente vai trabalhar agora com um novo tema relacionado à contabilidade pública, que é cobrado também em alguns concursos, seja de nível federal, estadual ou municipal, que é o tema Sistema de Contabilidade Federal. Então, se no seu edital tem esse item, Sistema de Contabilidade Federal, você precisa assistir essa aula, porque com certeza, numa prova de até 10 questões, uma questão vai ser sobre esse tema. Se está no seu edital, uma questão vai ser sobre isso. Então vamos lá. Então, Sistema de Contabilidade Federal. E aí vamos começar com essa tabela. Antes de ir para a tabela, preste atenção no que eu vou te falar. Existe a carreira que é conhecida como ciclo de gestão. O ciclo de gestão ele é composto por 4 sistemas estruturantes. O sistema são 4. O sistema de planejamento e orçamento, o sistema de administração financeira, o sistema de contabilidade federal e o sistema de controle interno, certo? Então, são 4 sistemas estruturantes, são carreiras co-irmãs e são órgãos co-irmãos porque eles têm interseção um com os outros. O que é que você precisa saber de imediato? Você precisa saber qual é o órgão central de cada sistema desse estruturante. Quem é o órgão central do sistema de planejamento e orçamento? Quem é o órgão central do sistema de contabilidade federal? Quem é o órgão central do sistema de controle interno federal? Isso é importante você saber. Então vamos a eles. Então você está vendo aqui que no sistema de planejamento e orçamento, o órgão central é o Ministério da Economia. Se você for na Lei 10.180 do ano de 2000, você vai ver, 2001 na verdade, você vai ver que lá ainda está escrito Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Não tem problema, porque o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão foi absorvido pelo Ministério da Economia. Então hoje, para fim de prova, o órgão central do Sistema de Planejamento e Orçamento denomina-se Ministério da Economia. Só que você tem mais dois sistemas estruturantes, Administração Financeira e Contabilidade, que é o foco dessa aula. Então aqui será o quê? Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Economia. Então, a STN, apesar de estar hierarquicamente subordinada ao Ministro da Economia para fins de sistema de contabilidade, sistema de administração financeira, a STN continua sendo o órgão central. E aí, para fechar o pacote, você tem um sistema de controle interno, que o órgão central é a Controladoria Geral da União. Beleza, pessoal? Era isso. Aí, avançando. Você vai ver agora que você tem órgãos, o órgão central, o órgão setorial e órgãos específicos. Primeira dica que eu vou te dar, só quem tem órgão específico é o sistema de planejamento e orçamento, só. Então não existe órgão específico para o sistema de administração financeira, para o sistema de contabilidade federal e para o sistema de controle interno. Eles só possuem esses últimos 3, órgão central e órgão setorial. Então, o único que possui órgão central, órgão setorial e órgão específico é o sistema de planejamento e orçamento. Então, preste atenção. Aqui, vamos começar pelo órgão de planejamento e orçamento. Quem são os órgãos específicos? Preste atenção. Os órgãos específicos, eles fazem parte do órgão central, só que eles possuem tarefas específicas dentro do sistema de planejamento e orçamento. Aí eu vou dar um nome de 3. Você tem a Secretaria de Orçamento Federal, faz parte do órgão central de planejamento e orçamento, mas cuida do orçamento fiscal, Seguridade Social e LDO. SOF, Secretaria de Orçamento Federal, cuida da LDO, do orçamento fiscal e orçamento da Seguridade Social. Dentro do Ministério da Economia, que é o órgão central do Sistema de Planejamento e Orçamento, você tem o SEST, que é a Secretaria de Coordenação e Governança das Estatais. A SEST cuida do orçamento de investimento e dos programas de dispêndios globais de todas as estatais, sejam dependentes ou independentes. E dentro do Ministério da Economia você tem a Subsecretaria de Planejamento Governamental, SEPLA, SUPLAG, não importa. O importante é que tem essa subsecretaria, não é uma secretaria, de Planejamento Governamental. Essa subsecretaria, ela cuida do PPA e dos planos nacionais, regionais e setoriais. Ok, pessoal? Então esse é o ponto inicial. Então só quem tem órgão específico é o sistema de planejamento e orçamento. Só que aí agora vamos para a segunda parte. Todos possuem órgãos setoriais. Quem são os órgãos setoriais? São os setores que compõem o governo.
setores que compõem o governo, entenda como ministérios que fazem parte do governo. Então, quando eu falo de órgão setorial, eu estou me referindo aos ministérios. Então, lembrando, as unidades dos órgãos setoriais, elas têm uma característica, que isso é importante. Elas estão subordinadas hierarquicamente para fins de exoneração, para fins de comando, ao ministro da pasta. Então, por exemplo, Ministério do Meio Ambiente. O órgão setorial, que é o próprio Ministério do Meio Ambiente, está subordinado ao ministro. No entanto, os órgãos setoriais que interagem, que estão lá, que integram o sistema de planejamento e orçamento, o sistema de administração financeira, o sistema de contabilidade federal, o sistema de controle interno, para fins de técnica, para fins de supervisão técnica, se subordinam aos órgãos centrais. Então, por exemplo, se cai na sua prova que as unidades setoriais de planejamento e orçamento se subordinam tecnicamente ao órgão central de planejamento, a resposta é certa, ok? E aí quem são os órgãos setoriais? Como eu disse, dentro do sistema de planejamento e orçamento, são as unidades de planejamento e orçamento dos ministérios. A administração financeira são as unidades de programação financeira dos ministérios. Contabilidade, as unidades de gestão interna dos ministérios. Com um cuidado, o órgão de controle interno da Casa Civil, que é o controle interno setorial, CISET, CISET, o controle interno setorial da Presidência da República acumula as funções de órgão também de contabilidade setorial da Presidência da República. E para fechar, controle interno. O controle interno é o único que não tem órgão setorial em todos os ministérios. Não tem. Então, quais são os únicos ministérios que possuem órgão setorial no âmbito do controle interno? Nos demais a relação é direta. Não tem um órgão setorial. Então, quais são os órgãos setoriais, certo? Quais são os únicos órgãos setoriais que possuem controle interno? Então, preste atenção. Ministério da Defesa, Presidência da República, Vice-Presidência da República e Advocacia Geral da União e Ministério das Relações Exteriores. Então, são esses aqui, ó. MRE, Defesa, AGU, Casa Civil. Quando fala Casa Civil, envolve presidência e vice-presidência, tá bom? Então, nesses casos, existe o controle interno setorial. Nos demais ministérios, não existe órgão setorial de controle interno. Então, existem umas pegadinhas aí. O único que tem órgão específico é o Sistema de Planejamento e Orçamento. Órgãos setoriais, todos têm. O único sistema que não possui órgão setorial em todos os ministérios é qual? É o Sistema de Controle Interno, porque só tem controle interno setorial em alguns ministérios, beleza? Então, isso aí, pessoal, que eu fiz foi para mostrar o seguinte, antes da gente começar o Sistema de Contabilidade Federal. Muitas questões, elas não aprofundam tanto, elas dizem, olha, o Ministério da Economia é o órgão central de controle interno, a CGU é o órgão central de programação e administração financeira. Só com isso daí você já mata a questão, entendeu? Tem órgão específico no Sistema de Contabilidade Federal? Falso. Beleza? Agora chegou a hora da gente entrar firme no Sistema de Contabilidade Federal. Vamos lá. Então, quais são os itens que devem ser evidenciados pelo Sistema de Contabilidade Federal com base na Lei 10.180 e com base no Decreto 6976? Então, as operações realizadas pelos órgãos ou entidades governamentais, recursos do orçamento vigente, despesa, receita arrecadada, prevista, despesa empenhada, liquidada e paga, situação de quem possui perante a Fazenda Pública a situação de todos quantos qualquer modo arrecada em receita, efeito despesa, a situação patrimonial do ente, custo dos programas, aplicação dos recursos da União por unidade da Federação, renúncia de receita, está aqui também, operações que resultem em débitos e crédito de natureza financeira, não compreendidas na execução orçamentária, também será objeto de registro. Ou seja, não é porque é extra-orçamentário que está fora do raio de ação do Sistema de Contabilidade Federal. Entra tudo no radar. Teve natureza financeira, entra no radar. Beleza? Próximo. Objetivos do Sistema de Contabilidade Federal. Promover a padronização e consolidação das contas, buscar a convergência aos padrões internacionais, promover o acompanhamento contínuo das normas contábeis aplicadas ao setor público. Quem é o órgão central? Só é um. Secretaria do Tesouro Nacional. Quem são órgãos setoriais? Unidade de Gestão Interna dos Ministérios, Unidades de Gestão Interna do Poder Legislativo,
Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública da União e órgão de controle interno da Casa Civil. Importante, eu já vi isso cair em prova, certo? Não sei se vai estar nas questões que a gente vai fazer ao final, acredito que não. Os poderes Legislativo, Judiciário, Ministério Público e DPU não são órgãos centrais de nenhum sistema. Eles têm autonomia constitucional, elaboram suas propostas, são eles que fazem suas programações financeiras, porém, tecnicamente, eles se subordinam, certo, aos demais órgãos centrais, principalmente na parte de planejamento, orçamento, administração financeira e contabilidade. Controle interno realmente não tem isso, porque cada controle interno é autônomo. Mas nessa parte que é contabilidade, planejamento, orçamento e administração financeira, não dá para brincar, entendeu? Não dá para, de repente, o Legislativo adotar uma norma contábil que não tem nada a ver com a norma contábil da União. Vai complicar, vai dar problema. Então, nesse caso, eles seguem tecnicamente e isso está reforçado por esse decreto. Ou seja, está aqui, ó. Inciso 2. Decreto 6976. Ou seja, para todos os efeitos, os poderes Legislativo, Judiciário, MPU e DPU são órgãos setoriais do Sistema de Contabilidade Federal. Avançando. Atribuições das unidades responsáveis, órgão central e órgão setorial. Órgão central, manter e aprimorar o plano de contas único. Órgão central, estabelecer normas e procedimentos para o adequar do registro contábil dos atos e fatos da gestão orçamentária, financeira e patrimonial. Beleza? Órgãos setoriais. Quem são os órgãos setoriais, pessoal? Quem são os órgãos setoriais? São os ministérios. Avançando. Isso aqui é questão batida de prova. Isso aqui cai direto em prova, despenca. Com base em apurações de fatos, atos e fatos inquinados de ilegais ou irregulares, efetuar os registros pertinentes e adotar as providências necessárias à responsabilização do agente, comunicando o fato à autoridade a quem o responsável esteja subordinado e ao órgão de controle interno. Então preste atenção que isso já caiu em prova de diversas formas. Primeiro, o que é que o leitor, que nunca teve contato com a matéria, pensa? Ocorreu um fato ilegal, um fato irregular. Vamos apurar primeiro. Não. Quem tem que apurar é controle interno. Aqui é o seguinte, aqui é contabilidade. Contabilidade é fonte tempestiva e segura de informações. Foi detectado algo irregular, algo que não está de acordo com a norma, registra. Primeiro registra. E aí comunica para a autoridade competente, porque a autoridade competente vai ter que apurar, e comunica para o controle interno, ou seja, não se comunica direto para o controle externo. Ou seja, o ciclo de gestão, primeiro ele tenta resolver dentro do controle interno. Então, questão de prova. Ocorreu fato ou ato irregular, registra. E depois vamos partir para apuração. Tá bom? Ilegal ou irregular. Próximo. Órgão central. Instituir, manter e aprimorar sistemas de informações que permitam contabilização dos atos e fatos da gestão orçamentária, financeira e patrimonial, necessárias à tomada de decisão e supervisão ministerial. Órgãos setoriais, preste atenção. Realizar a tomada de contas dos gestores e de todo aquele que der causa, perda, extravio ou outra irregularidade. Geralmente o pessoal pensa assim, tomada de conta especial é do TCU, Tribunal de Contas da União. Não está errado pensar assim. Mas não é assim que a banda toca no dia a dia. Então, quando há um ato irregular, lesivo, o TCU regulou. Como é que deve ser o tratamento da TCE, composição, conteúdo, prazos. Realmente, quem regulou é o TCU. Mas a autoridade que instaurou o TCE não é o TCU. É a própria autoridade do Ministério. Então, a autoridade do Ministério instaura a TCE. Ela elabora a TCE. Quem vai ajudar a elaborar a TCE está aqui, ó. O órgão de contabilidade. Então, depois que o órgão de contabilidade apurou a TCE, ele manda a prestação de contas da TCE para o órgão de controle interno. O órgão de controle interno emite um certificado e um parecer, e esse certificado e parecer vão para o Tribunal de Contas da União, que julga a tomada de conta especial. Então, a TCE é um instrumento próprio do TCU? Não está errado dizer isso. Mas o TCU é o agente final. Ele não é um agente inicial nem um agente intermediário. Ok? Então essa ideia é importante. Por isso que aqui está escrito isso. Órgão central, elaborar os balanços gerais da União. Órgão central, consolidar os balanços da União, Estados e municípios. Tem ou não tem isso aí, pessoal? Tem. Está na Lei de Responsabilidade Fiscal. 30 de abril é o prazo que os municípios mandam as suas demonstrações para o Executivo Federal. 30 de maio é o prazo que os estados mandam suas demonstrações para
o âmbito da União, o âmbito federal, o Executivo Federal. E 30 de junho é a data que o chefe do Executivo Federal, a STN, deve publicar o Balanço Nacional Consolidado. Órgão central, promover a integração com os demais poderes e esferas de governo. Então, fechou. Ok, pessoal? Aí, a gente poderia dar aula encerrada por aí, paramos aí, mas o que é que eu faço? Essa aula, além de tratar do sistema de contabilidade federal, a gente vai tratar do sistema de administração financeira. Por quê? Porque muitas vezes a prova cobra os dois. Mesmo colocando o sistema de contabilidade federal, acaba cobrando os dois. Por quê? Porque o órgão central do sistema de contabilidade federal é o mesmo órgão central do sistema de administração financeira. Mas você vai notar que a pegada aqui do sistema de administração financeira é diferente. Então vamos lá. Sistema de administração financeira. Atribuições do sistema de administração financeira. Zelar pelo equilíbrio financeiro do Tesouro Nacional. Administrar os haveres financeiros e imobiliários do Tesouro Nacional. Elaborar a programação financeira do Tesouro. Gerir a dívida mobiliária. Gerir a dívida decorrente de operações de crédito. Administrar as operações de crédito sobre o Tesouro Nacional. Manter compromissos, o controle dos compromissos que onerem direto ou indiretamente a União. Editar normas para programação financeira. Promover a integração com os demais poderes. Só voltando aqui. Ok, equilíbrio do tesouro. Programação financeira. Haveres. É isso. Outras atribuições. Vamos falar agora de outras atribuições que estão afetas à Secretaria do Tesouro Nacional. Subordinam-se tecnicamente à STN os representantes do Tesouro Nacional nos conselhos fiscais. Ressalta-se que os representantes do Tesouro Nacional nos conselhos fiscais deverão ser preferencialmente servidores da carreira de finanças e controle que não estejam em exercício nas áreas de controle interno, isso para não ter conflito de interesse. Quanto à execução dos trabalhos, nenhum processo, documento ou informação poderá ser sonegado aos servidores dos sistemas de contabilidade federal e de controle interno. Dessa forma, o agente público que por ação ou omissão causar embaraço, constrangimento ou obstáculo à atuação dos sistemas de contabilidade e controle interno ficará sujeito à pena de responsabilidade administrativa civil e penal. No entanto, quando a informação ou documentação envolver assuntos de caráter sigiloso, deverá ser dispensado tratamento especial de acordo com o estabelecido em regulamento próprio. Ou seja, o auditor pode até ter acesso à documentação, mas ele vai ter que fazer um termo de sigilo se aquela informação depois vazar, por exemplo. O servidor do Sistema de Contabilidade Federal deverá guardar sigilo sobre dados e informações pertinentes aos assuntos a que tiver acesso, em decorrência do exercício de suas funções, utilizando-os exclusivamente para a elaboração de pareceres e relatórios sob pena de responsabilidade administrativa, civil ou penal. Por fim, os integrantes da carreira de Finanças e Controle observarão um código de ética profissional específico aprovado pelo Presidente da República. Agora vamos fazer umas questõezinhas. Questão 1. A Secretaria do Tesouro Nacional é o órgão central do Sistema de Contabilidade Federal. Mamão com açúcar. Fechou. 2. O órgão central do Sistema de Contabilidade Federal também exerce as funções do órgão central do Sistema de Administração Financeira Federal. Fechou? Certo? Mamão com açúcar. No caso de atos de gestão realizados sem a devida fundamentação legal, a prerrogativa dos dirigentes dos órgãos de controle e das unidades do Sistema de Contabilidade Federal, a prerrogativa dos dirigentes dos órgãos e das unidades do Sistema de Contabilidade Federal é não efetuar os respectivos registros, falso, é efetuar os respectivos registros e comunicar o fato aos órgãos de controle interno. Então, 2 erros aqui. 2 erros, errado. Mais uma. Com relação aos papéis da STN e os órgãos setoriais na gestão organizacional da contabilidade pública, julgo o item que se segue. A STN e os órgãos setoriais têm a responsabilidade de manter o controle dos compromissos que onerem, direto ou indiretamente, a União, junto a entidades ou organismos internacionais. Verdadeiro. Por que eu trouxe essa questão aí? É para você ver que nesse edital aí só falava Sistema de Contabilidade Federal. Mas o que foi perguntado não foi do Sistema de Contabilidade Federal, foi do Sistema de Administração Financeira Federal. Nem por isso a questão foi anulada. Gabarito? Certo. Beleza, pessoal? Com isso encerramos mais um conteúdo. Sistema de Contabilidade Federal, Sistema de Administração Financeira e, de forma tangente, a gente abordou um pouco sobre o Sistema de Planejamento e Orçamento e o Sistema de Controle Interno.
Esse era o meu recado. Fiquem com Deus. Até o nosso próximo encontro.